Olá, pessoas, vamos aqui resolver a questão 25, que tem assim, ó, calcule a integral tripla, né, dessa função aqui, que é x vezes e elevado a x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado, dv, onde e é a posição da bola unitária, né, tá aqui a fórmula, tá aqui a equação da esfera, que fica no primeiro octante. Então, bora lá, aqui tem a esfera, beleza? Só que aí, como no primeiro octante, então eu fiz essa representação. O primeiro octante vai ser onde o x, o y e o z, ou seja, os três eixos, eles são positivos. Então, por isso que vai ficar mais ou menos essa figura aqui, beleza? É como se eu tivesse pegado só uma partezinha dessa esfera, que está no primeiro octante. Então, agora, a gente vai pegar essa equação da esfera que ele dá para a gente tentar encontrar o raio. Porque, como é coordenadas esféricas, já que a gente tem uma esfera bem aqui, então, os intervalos, eles vão ter que ser o ρ, que vai ser o raio, certo? O θ, que é o ângulo formado no plano x, y, e o φ, que é o ângulo formado com relação ao eixo z. E aí, da equação da esfera, a gente consegue tirar o raio, porque a equação da esfera é o seguinte, ó, é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que é igual a um raio ao quadrado. Concorda comigo? Então, quer dizer que esse raio, nesse caso aqui dessa esfera, é quem? É 1. Então, um raio ao quadrado está sendo 1. Então, o nosso raio vai ser a raiz de 1, que no caso é o próprio 1. Então, já encontramos o raio, que por sua vez, na equação da esfera, a gente tem a letrinha R. Mas aqui nos intervalos em coordenadas esféricas, a gente tem o ρ para representar esse raio. Então, observe aqui que o nosso raio está variando do zero, ou seja, do ponto zero, até quanto? Até 1, ó. Beleza? Então, já encontramos aqui o intervalo do ρ. Está variando de 0 até 1. Agora, o θ. Se você analisar aqui no plano x, y, você, no sentido anti-horário, né, porque a gente está medindo ângulos, você começa aqui no 0 e vai até onde? Vai até o y. E aí, você percebe que esse ângulo formado entre o eixo x e y é o quê? É um ângulo 90 graus. Ou seja, o θ está variando de 0 até π sobre 2. Beleza? Agora, vamos aqui com relação ao eixo z. Observe que o eixo z está fazendo um ângulo aqui, ó, do seu eixo, né, do eixo z, até onde? Até o plano XY, porque quando chegar aqui, ó, aqui no plano XY, deixa eu colocar aqui a letrinha, XY, a figura acaba, certo? Que a gente tá só no primeiro octante. Então, ele faz esse ângulo aqui. E esse ângulo também é um ângulo de 90 graus. Então, quer dizer que o nosso ângulo φ está variando de 0, ou seja, ele começa no 0 e vai até o π sobre 2, que no caso é 90 graus. Pronto, já temos os intervalos de integração. Aí agora, a gente vai pegar aquela integral ali, colocar em coordenadas esféricas e começar a resolver. Tá? Então, vou repetir a integral bem aqui, ó. A integral, certo? Do sólido E, aí da função f, que é x vezes e elevado a x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, dv. Beleza. Aí agora, a gente tem o seguinte, nossos intervalos de integração estão em função de ρ, θ e φ. Então, não pode aparecer esse x, y e z, concorda? Então, a gente vai ter que transformar esse x, y e z aqui em coordenadas esféricas. Aí, a gente vai lembrar que o x em coordenadas esféricas é quem? É ρ, seno de φ, cosseno de θ. O nosso y é ρ, seno de φ, seno de θ. E o nosso z é ρ, cosseno de φ. E a gente sabe ainda que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado em coordenadas esféricas é quem? É ρ ao quadrado. Então, agora vamos substituir. Então, eu vou ter a integral tripla, certo? Do sólido E. Aí, ó, o x é ρ, seno de φ, cosseno de θ, certo? Que multiplica quem? Que multiplica o E elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que por sua vez, em coordenadas esféricas, é ρ ao quadrado, dv.
Agora vamos substituir os nossos limites de integração. Como não há uma dependência entre esses limites, ou seja, todos os limites aqui são números, são valores numéricos, né? Então, a gente pode colocar nessa ordem. A integral mais de dentro, ou seja, a primeira de dentro, sempre de dentro para fora, vai ser o ρ. A segunda, o θ, e a última aqui, a mais de fora, vai ser o φ. Então, bora lá. A última de fora é o φ. Então, vai variar de 0 até π sobre 2. A do meio é com relação ao θ. Então, vai variar de 0 até π sobre 2. E a de dentro mesmo, que é a primeira, vai ser com relação ao ρ, que vai variar de 0 até 1. Aí, ó, ρ vezes o seno de φ, cosseno de θ, que multiplica E elevado ao ρ ao quadrado, né? Vezes o ρ ao quadrado seno de φ. Porque lembra sempre de colocar que isso aqui é da própria integral, tá bom? Aí agora, colocando aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, dρ, porque é a primeira integral de dentro para fora. A segunda é θ e a última é com relação ao φ, tá? Vamos só reajustar aqui, fazer as multiplicações necessárias, que aí a gente começa a responder, tá bom? Então, ó, colocando aqui o sinalzinho de igual, a gente vai repetir essas integrais, tá? Então, 0 até π sobre 2, da integral de 0 até π sobre 2, da integral de 0 até 1. Aí, ó, ρ vezes ρ ao quadrado vai dar ρ ao cubo. Seno de φ vezes seno de φ vai dar seno ao quadrado de φ. Cosseno de θ só repete, cosseno de θ vezes o E elevado a ρ ao quadrado de ρ de θ de φ. Pronto. A primeira integral está aqui com relação a ρ. Então, tudo que tiver ρ, nós vamos deixar dentro. O que não tiver ρ, que no caso é o seno de φ e o cosseno de θ, nós vamos tratar eles como se fosse uma constante. O que é que a gente faz com a constante? Coloca para fora da integral, tá? Então, vamos fazer isso agora. Então, vai ficar assim, ó. A integral de 0 até π sobre 2, da integral de 0 até π sobre 2. Aí, agora sim, seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de φ, vezes o cosseno de θ, que multiplica a integral de 0 até 1 de quem? De ρ ao cubo, né? Que multiplica E elevado ao ρ ao quadrado. Aí, ó, de ρ de θ de φ. Deixa eu só ajustar aqui. De φ. Aí, agora, essa integral aqui não vai ter jeito, vai sair só por integrais por partes. Então, para não ficar tão carregada, eu vou resolver aqui num cantinho, tá? Ela. Vou pegar aqui outra cor e vamos resolver ela bem aqui, ó. Vou deixar só a amostra. Pronto. Então, essa integral aqui vai ser o seguinte, vai sair por integração por partes. Então, a integração por partes, ela tem a seguinte regrinha, ó. A integral de u de v é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, eu vou chamar de u quem eu sei derivar e vou chamar de v quem eu sei integrar, de dv, né? Quem eu sei integrar. Então, acontece que eu vou chamar de u aqui, ó, olhando aqui para esse expoente, né? Eu vou chamar de u o ρ ao quadrado, beleza? Então, quer dizer que a derivada de u com relação a ρ vai ser quem? Vai ser 2p. Porque na regra da derivada, quando tem um expoente, né? Eu faço o quê? Eu desço esse expoente para multiplicar a variável e diminuo 1 lá no expoente. Então, vai ficar aqui, ó, 2 ρ, aí ele vai dar 1. Mas não precisa esse 1 aparecer. Então, fica só 2ρ. Beleza. Aí, vou chamar agora de dv quem eu sei integrar, tá? Então, vamos chamar de dv o ρ vezes o E elevado a ρ ao quadrado. Aí você está perguntando, poxa, mas não era o ρ ao cubo? Mas, pessoal, lembra que o ρ ao cubo é a mesma coisa de ρ ao quadrado vezes o ρ, concorda? E o ρ ao quadrado eu já chamei de u, certo? Então, ficou só ρ, inclusive está multiplicado por E. Pronto. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa disso aqui, ó.
tá? Eu só separei, mas se eu multiplicar de novo, eu volto pro anterior, que era rho ao cubo, beleza? Então, agora, eu chamei de dv o meu rho, certo? Vezes e elevado a rho ao quadrado, tá? Então, agora, para encontrar o v, a gente tem que fazer o caminho inverso. Se a derivada é igual a isso aqui, então, para me encontrar o v, é só eu integrar. Porque, tipo, a derivada e a integral são operações inversas, como, sei lá, o mais e o menos. Então, nesse caso, a gente vai tratar assim, tá? Então, o caminho inverso, o caminho da volta, é a integral. Então, agora, a gente vai ter que integrar esse valor aqui, ó, ρ vezes e elevado a rho ao quadrado de ρ. Aqui, a gente pode fazer uma mudança de variável. Vamos chamar aqui, ó, de w, certo? Vamos chamar de w o ρ ao quadrado, certo? Então, quer dizer que a derivada de dw com relação a ρ vai ser quem? 2ρ, como a gente já tinha feito até no aqui, beleza? Então, quer dizer que, ó, dρ vai ser igual a 1 sobre 2ρ, certo? Que multiplica o dw, beleza? Então, vamos substituir aqui, ó. Onde tem ρ ao quadrado, eu vou colocar w, obviamente. Então, vai ficar ρ, que multiplica e elevado a w, né? Eu chamei de w o meu ρ ao quadrado. E aí, o dρ, eu não vou colocar mais dρ, porque tá em função de w agora. Então, quem era o dρ agora? 1 sobre 2p, ou seja, 2ρ, dw. Só que aí, se você multiplicar esse ρ vezes esse 1 sobre 2ρ, eu posso cancelar esse e esse. Então, vai ficar o quê? Ó? Vai ficar 1 meio, que multiplica a integral, colocando esse 1 meio para fora, já que é constante, de e elevado a w dw. E a integral de 1e elevado a uma variável, que esse número aqui, sempre vai ser quem? Sempre vai ser o próprio e. Então, a derivada, a integral disso aqui, ó, de e elevado ao w, vai ser e elevado a w. Então, que a nossa resposta aqui da nossa integral vai ser quem? E elevado a w sobre 2. E quem era essa integral? Era o meu v. Então, quer dizer que o meu v, vou colocar aqui, ó, que o meu v vai ser e elevado a w sobre 2. Aí, agora, tendo essas informações, ó, eu já tenho o v, já tenho o w, já tenho o meu du, não é isso? Agora, a gente vai substituir nessa integral, beleza? Então, vamos aqui, ó, a integral de u dv, que no caso era a integral de ρ ao cubo vezes e elevado a ρ ao quadrado, vai ser igual a u, que é ρ ao quadrado, vezes o v, que eu encontrei aqui, que era e elevado a w. Ah, esqueci de substituir, né? Quem é w? W é ρ ao quadrado. Então, vai ficar e elevado a ρ ao quadrado sobre 2, tá? Só esqueci aqui de substituir. Tá tudo certo, viu, galerinha? Só esqueci de substituir no final. Então, e elevado a ρ ao quadrado. Pronto. E elevado a ρ ao quadrado. Aí, sobre 2, né? Sobre 2. Menos a integral de v. Quem é v? Quem a gente chamou de v? Ah, o nosso v é quem? E elevado a ρ ao quadrado sobre 2, tá certo? E aí, du. Só que du... du. Só que du aqui é 2ρ. Pronto. Não, na verdade aqui fica só dρ, né? Dρ. Pronto. Então, agora a gente tem o seguinte. Não, pessoal, é o seguinte. Tem que substituir mesmo aqui, ó. Eu tava confundindo aqui, fui viajando. Mas é o seguinte, ó. du vai ser igual a quem? A 2ρ dρ, né? Então, vai ser 2ρ e dρ, como a gente viu ali. Por isso que eu circulei aqui e fiquei sem entender. Mas, enfim. Então, du vai ser isso, ó. Vai ser du sobre dρ, vai ser igual a 2ρ
Rho. Ou seja, du, se você fizer aqui a multiplicação, né, vai ser 2Rho de Rho. Pronto. Então, substituímos aqui. Só que esse 2 com esse 2, ó, a gente pode cancelar. Então, vai ficar o quê? Vai ficar aqui, ó, Rho ao quadrado, que multiplica E elevado a Rho ao quadrado sobre 2, menos aí a integral de Rho, certo? Que multiplica E elevado a Rho ao quadrado de Rho. Só que essa integral aqui, a gente já até resolveu, quando a gente foi encontrar o V. Lembra? Ó, aqui é a integral do V, ó. E o V era justamente isso, era Rho vezes E elevado a Rho ao quadrado de Rho. Então, o resultado é o quê? Deu E elevado a Rho ao quadrado sobre 2. Então, a gente só vai usar esse resultado agora, tá? Então, a nossa integral vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar aqui, ó. Rho ao quadrado vezes E elevado a Rho ao quadrado sobre 2 menos. A essa integral aqui, a gente já fez para encontrar o V, né? Então, vamos só repetir o resultado. Então, vai ser E elevado a Rho ao quadrado sobre 2. Então, resolvemos aqui a integral. Então, essa integral aqui, ó, de Rho ao cubo vezes E elevado a Rho ao quadrado de Rho, que inclusive eu esqueci de colocar bem aqui, ó, certo? É isso aqui. Ficou feio? Um pouco, mas resolvemos, tá? Então, nós vamos pegar esse resultado aqui e vamos levar para lá, tá? Aí, a gente só vai ter que substituir isso nessa integração. Então, vamos repetir aqui a integral de novo. Trocar aqui a canetinha. Se vocês não tiverem entendido aquele passo lá da resolução da integral, vocês podem mandar mensagem aí, tá? Nos comentários, que aí eu posso até regravar o vídeo. Então, a integral de 0 até π sobre 2, da integral de 0 até π sobre 2, do seno ao quadrado de φ, vezes o cosseno de θ, vezes. Agora vai começar a brincadeira. O resultado dessa integral aqui, de dρ, foi o quê? Foi o ρ ao quadrado, que multiplica E elevado ao quadrado, não, E elevado a Rho ao quadrado sobre 2, menos E elevado a Rho ao quadrado sobre 2. Deixa eu só conferir aqui se esse Rho realmente está ao quadrado. Tá. Então, bora aqui substituir nossos limites de integração. Então, vai ficar aqui, ó, está variando de 0 até 1. Como a gente já resolveu o Rho, então a gente só vai repetir agora o dθ e o dφ. Agora, nós vamos ter que substituir, tá? Então, vamos colocar aqui embaixo, ó. Vamos lá. A integral de 0 até π sobre 2, da integral de 0 até π sobre 2, tá? Do seno ao quadrado de φ, que multiplica o cosseno de θ, aí abre um belo colchete. Aí vamos, ó, limite superior menos inferior. Então, onde tiver ρ, eu vou colocar 1, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 1 ao quadrado vezes E elevado a 1 ao quadrado sobre 2. Aí, menos E elevado a 1 ao quadrado sobre 2. Menos, da própria forma da integral, aí abre um parêntese, né? 0, que multiplica E elevado a 0 ao quadrado sobre 2, menos 0, menos E, na verdade, elevado a 0 ao quadrado sobre 2. Se você parar para pensar, essa segunda parcela aqui vai ser todinha 0, porque 0 vezes alguma coisa vai dar 0, né? Dividido por 2, 0. E aqui, ó, eu tenho E elevado a 0, vai dar 1, certo? Então, vai ficar 1 meio. Pronto. Como eu disse, essa primeira parcelinha aqui vai dar 0. Porém, essa segunda aqui, ó, vai dar quem? Vai dar 1 sobre 2. Então, bora aqui colocar, ó. Vamos lá. Vai ficar 0 até π sobre 2, da integral de 0 até π sobre 2, do seno ao quadrado de φ, cosseno de θ. Aí, vamos analisar agora a primeira, né? Vai ficar aqui, ó, 1 vezes E elevado a 1, vai ficar E elevado a 1, né? Sobre 2. Menos E sobre 2 também, ó. Se você resolver aqui, E elevado a 1 vai ser 1, certo? E E sobre 2 vai ficar E sobre 2. Menos.
Aí, como eu falei, essa primeira parcelinha de dentro do parêntese vai zerar. Porém, a outra, eu vou ter um e elevado a zero. E qualquer número elevado a zero é 1. Então, vai ficar aqui, ó, 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2, né? Que tem esse menos bem aqui. Pronto. L sobre 2 menos E sobre 2, isso aqui zero, certo? Então, vai ficar o quê? Vai ficar só a integral de 0 até π sobre 2, da integral de 0 até π sobre 2, do seno ao quadrado de φ, cosseno de θ, vezes quem? Menos com menos dá mais. Então, vezes 1 meio. E d θ de φ. Eu tô esquecendo de colocar os d θ de φ, mas vocês colocam, tá? É porque é tanta coisa. E eu não queria um vídeo tão longo, mas parece que não vai ter jeito. Então, agora, a gente já resolveu com relação a ρ. Vamos resolver com relação a θ. E a única parcelinha que tem θ aí é quem? É o cosseno. Então, tudo que não for ter θ, vamos colocar para fora, tá? Esse 1 sobre 2, a gente pode colocar para fora de todas as integrais, porque ele é uma constante. Não vai mudar. Então, vai ficar aqui, ó, só a integral de 0 até π sobre 2, do seno ao quadrado de φ, certo? Vezes a integral de 0 até π sobre 2, do cosseno de θ de φ. Pronto, a integral do cosseno é o seno. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, 1 sobre 2, que multiplica a integral de 0 até π sobre 2, do seno ao quadrado de φ, que multiplica o seno de θ, que o limite de integração varia de 0 até π sobre 2. E agora só o dφ, porque o dθ a gente acabou de resolver. Vamos substituir agora os limites de integração. Vai ficar o seguinte, 1 meio, que multiplica quem? 0 até π sobre 2, vezes, aí agora, o seno do limite superior, que é π sobre 2, menos, e esqueci ali do seno ao quadrado de φ, né? Pronto, vamos colocar. Seno ao quadrado de φ que multiplica, né? Pronto, agora o seno do limite superior, que é π sobre 2, menos o seno do limite inferior, que é 0. Seno de 0 é 0. Então, aqui o seno de π sobre 2 vai ser quanto? Vai ser 1. Então, dφ, né? Então, a gente só vai ficar com o quê? Com 1 meio da integral, que multiplicar a integral, né? De 0 até π sobre 2 do seno ao quadrado de φ. Porque 1 vezes isso, dá isso. Agora, a gente só precisa resolver essa integral. Essa integral aqui é imediata, tá? Tipo assim, a gente sempre decora a formulazinha dela. Então, vou colocar aqui direto. Mas se vocês quiserem que eu resolva em outro vídeo, comentem que aí eu faço. Porém, o vídeo já tá o quê? Em 23 minutos, tá? Aí, pra não prolongar tanto, eu vou omitir essa resolução. Porque eu acho que vocês já resolveram bastante, né? Esse daqui. Mas, se quiserem que eu resolva, comentem, tá? Então, o resultado dessa integral aqui vai ser o quê? Vai ser o φ sobre 2 menos o seno de 2φ sobre 4. E agora os limites de integração variando de 0 até π sobre 2. Vamos só substituir agora. Limite superior menos o inferior sempre. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 meio, que multiplica quem? π sobre 2, dividido para 2, menos o seno de 2π sobre 2, sobre 4, menos da forma da própria integral, né? Aí, ó, 0 sobre 2, menos o seno de 2 vezes o 0 sobre 4. Vos adianto, senhores, que essa segunda parcela vai ser 0. Por quê? O 0 sobre 2 dá 0. E o seno de 2 vezes 0, ou seja, o seno de 0 é 0. Então, tudo isso aqui vai zerar. A gente vai trabalhar com essa primeira aqui, beleza? Aí, agora, a gente sabe o seguinte, ó. Vamos só colocar aqui de novo. Dessa vez, colocar um parêntese, ó. π sobre 2 dividido para 2, fazendo aí o jogo de sinais, ó. Fazendo aí o jogo da multiplicação de frações e divisão de frações, né? Você vai ter que vai ser igual a π sobre 4.
Ó, só a título de informação, ó, π sobre 2, né, dividido para 2. Ou seja, você repete a primeira, inverte a segunda, ou seja, vai ficar 1 sobre 2, e aí você multiplica. Então, vai ficar π sobre 4, beleza? E agora, a gente vai ver esse seno ali de 2 que multiplica π sobre 2. Como está multiplicando, eu posso cancelar esses 2, tá certo? Então, vai ficar só o seno de π. Π é 180. E o seno de 180, isso aqui vai ser igual a 0. Então, eu vou ficar com quem? Com π sobre 4, beleza? Aí, multiplicando aqui, ó, eu vou ter 1 sobre 2 vezes π sobre 4, que vai ser quanto? Π sobre 8. Então, chegamos ao final da integral. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido, tá? Qualquer passo que vocês não tenham entendido ou que eu tenha errado, comentem. Eu também estou aprendendo, eu sou estudante. E eu espero ter ajudado vocês. Ou pelo menos um pouco, né? E é isso. Bons estudos, um cheirinho, um queijo. Até a próxima. Fui!